Glória a Deus. Vamos ler o Salmo 127, palavra de Deus para a nossa vida. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde e comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém. Salmo 127 nos fala sobre a total dependência de Deus que nós temos que ter. Desde quando o homem pecou em Adão, desde quando o pecado entrou no mundo, o homem se tornou inclinado à independência. Todos nós temos uma inclinação para sermos independentes, fazer o que a gente quer, agir de acordo com a nossa vontade. Se nós visitássemos Adão e Eva lá no jardim e perguntássemos para ele o que é certo e errado, eles sabiam. Eles sabiam que poderiam comer de todos os frutos, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. E se você perguntasse para eles por que não pode, eles diriam simplesmente porque Deus falou. Ou seja, o parâmetro deles era a palavra de Deus, eles confiavam em Deus. Até que o inimigo chega ali através da serpente e faz com que Eva questionasse a palavra de Deus, duvidasse da palavra de Deus, duvidasse das consequências do pecado, e Eva agiu por independência. E assim, essa raiz da independência entrou no coração do homem, e a independência só nos faz viver uma vida frustrada e sem a plenitude de Deus. O Salmo 127 nos fala que nós precisamos depender do Senhor. Parece muito com João capítulo 15, quando Jesus afirma, em um dos versículos, dizendo: sem mim nada podeis fazer. Então, se a pessoa não crê em Jesus, ou não buscar a direção dele, ela não pode fazer nada. Tantas pessoas e nós fazemos tantas coisas sem Jesus. Quando Jesus fala sem mim nada podeis fazer, ele está falando sobre a manifestação do reino de Deus. Sem Jesus, o reino de Deus não se manifesta. Nós podemos fazer muitas coisas, construir, edificar, trabalhar, ganhar dinheiro, ficar rico, sem depender de Jesus. Mas isto não terá o toque do reino de Deus, da eternidade, da presença e da glória dele, não trará glória para ele, sendo que este é o objetivo da vida, o propósito da vida é glorificar ao Senhor e manifestar o reino de Deus, o poder de Deus, o governo de Deus, através da nossa vida. Por isso nós precisamos depender totalmente de Deus, se nós quisermos manifestar a glória de Deus e o reino dele. E aqui o texto nos mostra pelo menos 4 áreas que nós precisamos depender de Deus. Primeiro, nós precisamos depender de Deus para edificar a nossa família. O texto diz: se Deus não edificar, você vai trabalhar em vão. Então não vou conseguir. Você vai conseguir, mas sem a manifestação do reino, sem a glória de Deus, sem a eternidade sendo ali construída, no sentido de que a tua família e a minha precisam ser preservados para a glória de Deus, para a eternidade com Ele. Então, edificar a casa sem Deus é edificar apenas para a terra, coisas passageiras que não vão perdurar e não vão manifestar a glória, nem o reino de Deus. E quando a gente fala de edificar a casa, desde a hora que você começa a orar para você formar a sua família, orar por um casamento, orar para ouvir a voz de Deus para a decisão com quem você vai se casar, porque casamento é uma aliança para sempre, até que a morte os separe. Assim é a aliança. Então, edificar a casa tem a ver com pedir a Deus sabedoria para como ser pai, como ser mãe, como ser filho dentro da sua casa. Edificar a casa tem a ver com construir
construir de acordo com os princípios de Deus, com a palavra de Deus. Jesus fala no Mateus capítulo 7, depois que ele termina o Sermão do Monte, ele fala: quem ouve as minhas palavras e pratica, constrói a casa sobre a rocha. Quem ouve as minhas palavras e não pratica, está construindo sobre a areia. E aí ele diz que virá a tempestade sobre as duas casas. Jesus não está falando de possibilidade, ele está falando de uma realidade. A tempestade, os ventos, as dificuldades vêm e virão sobre relacionamento conjugal e relacionamento pais e filhos. Por isso precisamos depender do Senhor para edificar uma casa que glorifique ao Senhor e que o reino de Deus se manifeste nela. Em segundo lugar, precisamos depender de Deus também na segurança da cidade, na vigilância da cidade. Olha na sua Bíblia quando diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós vivemos uma crise tão grande em nossa nação e em muitas nações sobre segurança, e as pessoas andam amedrontadas. Nós temos medo de ser assaltado. Nós temos aqui no Rio de Janeiro, no estado que nós estamos, tantas balas perdidas, tanta violência nas ruas, e a gente vive aflito. E o texto está dizendo que devemos ter vigias, devemos ter a intervenção militar ou policial, como queira. Nós precisamos ter segurança humana, porque Deus usa a segurança humana como graça dele para limitar a iniquidade sobre a terra. Mas o texto diz que se o Senhor não for aquele que nós confiamos, dependemos, o trabalho do vigilante, da segurança, da polícia é em vão. Ou seja, quando nós dependemos e confiamos em Deus, nós vemos o reino de Deus se manifestando, guardando a gente, protegendo a gente e nos dando paz para viver num ambiente de tantos perigos. As nações nos tempos bíblicos também eram cercados por inimigos, precisavam realmente se blindar, precisavam de vigias, mas o Senhor está dizendo que quem guarda a cidade realmente é Ele. Então coloque vigias, seja alguém prudente, mas ore ao Senhor, para que você tenha paz no coração e para que o reino de Deus se manifeste na tua vida, na cidade, no bairro onde você mora. A Bíblia fala para a gente orar pela paz da cidade onde nós estamos, orar pelas autoridades, para que a gente tenha uma vida mansa. Nós fomos chamados, a igreja é chamada para orar e abençoar as autoridades instituídas por Deus, porque é Deus que permite que as autoridades sejam levantadas. Então nós precisamos depender dele para ter segurança, para ter paz. Não é um convite à irresponsabilidade, dizendo: eu deixo tudo aberto mesmo, eu confio em Deus, eu ando com o celular na rua de madrugada. Nós temos que ter cuidados, mas nós devemos orar e confiar no Senhor, para que a gente tenha paz, porque há muitas pessoas hoje que não têm mais paz. Terceiro lugar, nós precisamos depender de Deus também, amado, na forma que nós trabalhamos, na maneira que nós trabalhamos. O texto é muito claro, Salmo 127, no versículo número 2, diz assim: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Se eu e você trabalharmos muito, dormirmos tarde, mas não dependemos de Deus e orar ao Senhor, nós vamos trabalhar muito, ficarmos insatisfeitos, vazios e percebemos a inutilidade do nosso trabalho. O trabalho deve ser algo que nos dá satisfação, deve ser algo que nós fazemos para glorificar a Deus. Nós devemos trabalhar para ter recursos para nós e para, isso está na Bíblia, ajudar pessoas que têm menos. Trabalho deve ser visto como uma vocação. No que seja que você trabalha, se é um trabalho lícito, você deve fazer sabendo que você está testemunhando de Jesus, na maneira que você trabalha. Hoje as pessoas vivem muito esse texto, trabalham muito, levantam-se de madrugada, dormem tarde, mas é inútil. Por quê? Porque não busca fazer isso com o entendimento que é para a glória de Deus, que precisamos saber descansar, que não podemos nos tornar escravos do trabalho, movidos pela ambição e pela ganância. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Trabalhar muito e não ter tempo para desfrutar a vida, se cuidar, sobretudo cuidar da família,
é orgulho humano, é independência de Deus, é raiz pecaminosa que adoece o espírito, a alma e o corpo. Por quê? Quem depende de Deus sabe que Deus dá enquanto a gente dorme. Até quando você dorme, Deus está te dando uma porção da graça dele tremenda. Por isso precisamos saber descansar, dormir. Quantas pessoas que não conseguem nem mais dormir por causa da ansiedade, da preocupação, às vezes da ganância, às vezes do excesso de trabalho, e tomam um remédio para dormir. Deus está dizendo que aqueles que dependem dele vão dormir muito bem, porque aos seus amados ele sabe que Deus vai abençoar enquanto você dorme. E em último lugar, o Salmo também diz que nós precisamos depender de Deus no preparo e no propósito da vida dos nossos filhos. O Salmo 127 diz, no versículo de número 3, que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro. São os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, aquele objeto onde se guarda as flechas. Amado, se você tem filhos, Deus, quando você depende de Deus, você vai entender o propósito da vida dos seus filhos, o cuidado que você deve ter com eles, o preparo deles para o propósito de Deus. Há muitas pessoas que se preocupam de dar aos seus filhos bons estudos, dinheiro, presentes, essas coisas fazem parte, mas o que nós precisamos orar é para que os nossos filhos tenham propósito, entendam o propósito de Deus. Ore por isso todos os dias da sua vida. Senhor, revela aos meus filhos o teu propósito, porque quando ele entende o propósito de Deus, seus filhos saberão que são flechas, eles têm alvo, eles têm projetos de Deus para eles cumprirem. E quando você descobre o propósito de Deus, você se torna alguém que tem razão para viver. Os recursos de Deus vêm, as portas do Senhor vão se abrindo. Nós precisamos pedir a Deus: Senhor, revela aos nossos filhos o teu propósito. E aí sim, invista mesmo, mas ensine os seus filhos, ore com eles, os ame. E quem não tem filhos, precisa praticar esse texto no sentido de abençoar pessoas, de discipular pessoas, de entender que tua vida deve transferir para outros o que você tem recebido do Senhor. É o que Jesus chama de discipular, fazer discípulos. Você às vezes pode não ter filhos no sentido natural da palavra, mas a Bíblia fala que Deus vai nos dar filhos espirituais, que são pessoas que nós vamos de alguma maneira cuidar, abençoar, orar por elas. Que o Senhor nos dê, amado, um coração mais dependente dEle, mais dependente da graça dEle, do poder dEle, para que a gente possa descansar melhor, desfrutar a vida, cumprir propósitos, para que a gente possa ser manifestadores do reino de Deus através de nós, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu oro nessa manhã para que a palavra do Senhor se cumpra na nossa vida, que o Senhor nos torne cada dia mais dependentes de Ti, Pai. Pai, quantas vezes o nosso coração se torna independente na caminhada contigo. Pensamos que já sabemos como fazer, pensamos que sabemos como fazer a Tua obra, nos tornamos, ó Pai, egoístas, nos tornamos, ó Pai, orgulhosos, soberbos. Achamos que até mesmo as nossas experiências com o Senhor, o nosso conhecimento, já servem como o nosso parâmetro, e que nós não precisamos nem buscar o Senhor para tomar decisões. Perdoa, Pai, toda a independência do nosso coração, que nessa manhã o Senhor nos dê graça para depender do Senhor, para criar filhos, para trabalhar da maneira saudável, para, ó Deus, edificar a nossa casa, para que a gente possa ter segurança, ter paz na nossa cidade, na nossa nação. Pai, eu oro por sabedoria do alto, para cada um de nós que estamos ouvindo essa palavra nessa manhã, para que o Salmo 127 seja uma realidade em nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.